Boa tarde, Graça e Paz. Ontem a gente falou de um determinado assunto, não está muito fora do que a gente conversou ontem, do que eu falei aqui ontem, que eu vou estar trazendo hoje. Eu quero impartir meu coração com vocês acerca de um respeito, de um assunto, a respeito de um assunto. Nós estamos no Setembro Amarelo, eu não sei se vocês sabem, mas fala acerca de suicídio. E o que leva, ontem inclusive eu toquei nesse assunto, o que leva muitas pessoas a suicídio é não conseguir lidar com aquilo que está dentro, com aquilo que carrega. E é muito difícil se conhecer, olhar para dentro de si. E a verdade é que nos tornamos as pessoas que são moldadas por aquilo que nos fizeram, por aquilo que no passado aconteceu, pelas dores que a gente carrega ao longo da vida. Só que a gente não é a dor que nos colocaram, que nos causaram ao longo da vida. Nós não somos, a nossa identidade não é a dor, a nossa identidade não é o ser humano que aprendeu a sobreviver com essas dores, com esses pesos, com essas questões, com tudo isso. Essa não é a nossa identidade real, né? Nós não somos essa pessoa. Aprendemos a viver, né, em redor disso, formamos uma personalidade, formamos uma vida ao redor disso. E é isso que tem levado muitas pessoas a não se conhecer, a não aprender a lidar consigo, as dores do passado, né, o peso das dores, o desespero, e leva as pessoas às vezes ao desespero tão máximo, tão grande, que as pessoas elas dão cabo da própria vida, elas chegam ao limite, e a única coisa que elas têm e veem como saída é dar fim na própria vida, que é o que passa na cabeça de alguém que tenta tirar a vida, não tem o que fazer, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. E a verdade é essa, alguém que tira a vida não tira porque quer acabar de vida ou porque cansou de ver, ele cansou de não conseguir lidar com a dor, eles cansaram de não conseguir lidar com tudo isso. E a gente precisa ter um entendimento que precisamos ressignificar a nossa vida, a gente precisa ser resiliente com relação a isso, a gente precisa começar a olhar para frente, a gente precisa começar a sair do calabouço, a gente precisa sair do meio dessa dor, do meio desse vale, sabe, de dor, de perdas, de muitas coisas. E talvez alguém fale assim, mas você está falando isso porque você não sabe o preço da minha dor, você não sabe o que eu passei no passado, você não sabe o mal que me causaram no passado, você não sabe o quanto eu perdi, eu cresci sem minha mãe, eu cresci sem o meu pai, e são muitas histórias. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho histórias hoje, por exemplo, tem uma paciente que eu atendi ela hoje, que ela tem muitos traumas, muitas coisas do passado, muitas questões do passado que formularam ela durante 30 e poucos anos dentro de um contexto que ela não gosta de ser e ela está conseguindo sair disso com a ajuda de terapia. Mas não é isso que eu quero falar aqui, não. É acerca de a gente lidar com isso mesmo. A gente precisa ressignificar a nossa dor, a gente precisa olhar para frente como alguém que eu não quero viver mais isso, eu não quero mais carregar essa dor. A gente pode ficar preso nessa dor o tempo todo. Mas porque eu sou assim, porque eu sou reativa, porque me fizeram isso no passado, porque eu acho que todo mundo está me rejeitando, todo mundo está me humilhando, todo mundo está me pisando, porque me fizeram isso no passado e eu carrego essa dor. A gente fica muito preso no que fizeram. Mas e o que a gente está fazendo para mudar isso? A verdade é, o que a gente está fazendo para mudar isso, para ressignificar isso? A nossa dor não é a nossa identidade. A gente não é o que fizeram de nós. A questão é, eu sou um ser humano, eu tenho cérebro, eu penso, eu tenho inteligência emocional, porque ao contrário do que muita gente pensa, nós temos a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, somos inteligentes, seres extremamente inteligentes. Mente capaz de criar computadores avançados, de criar inteligência artificial, uma série de coisas. A nossa mente é muito avançada, somos seres inteligentes. E a gente precisa entender e usar a inteligência emocional, que alguns não sabem como usar a inteligência emocional. A verdade é essa, a gente passa anos da vida da gente sem saber como usar a inteligência emocional. Então, antes que algum alecrim dourado fale que eu estou mexendo muito no dedo, não é de nervosismo de nada não, é porque eu espetei ali no meu cacto, tá, alecrim dourado, para se meter, para sempre fazer comentário desnecessário, e tá doendo. E o que acontece? A gente precisa entender que a gente não é o que nos causaram. Até quando a gente vai ficar preso nessa fantasia, nessa imagem que a gente vestiu de que a sofrida, a traumatizada, o que perdeu tudo, e por isso eu sou essa pessoa difícil de lidar, essa pessoa difícil de lidar com a sociedade, que as pessoas têm que pisar em ovos para falar comigo. Até quando a gente vai vestir essa fantasia? Né? Não que eu não esteja, hoje eu tô com a blusa do Batman, tem muita blusa de personagens, tem Mulher Maravilha, tem Batman, tem um monte, só não tem do Thor, que eu amo o Thor, mas não tem ainda do Thor. O que acontece? E a gente fica preso nisso, e aí a gente forma uma vida em volta dessa dor. E chega uma hora que é pesado para as outras pessoas lidar com a gente. Né? É outro pesado para a gente lidar com as pessoas, a gente começa a se trancar, começa a se prender e aquilo começa a pesar a ponto da gente não conseguir mais lidar com essa dor, porque a gente alimenta ela diariamente, o que leva muitas pessoas ao desespero, ao pânico, ao pavor da vida, e porque quer acabar com essa dor, dá cabo da própria vida. Então vamos começar a olhar para dentro de si,
Talvez tenha passado na sua cabeça algum pensamento um dia de que eu não queria mais estar vivo, por que Deus não me tira logo daqui, por que eu não morro logo? Ou até um pensamento mesmo de falar, eu vou acabar com tudo. Não vou dizer que ninguém está isento de passar por isso. Cada um sabe da sua dor e daquilo que carrega consigo. A verdade é que a gente está vivo, está no aqui e está no agora. E o que a gente vai fazer com isso? Vai ficar vivendo em volta, sabe? Lambendo essas feridas do passado o tempo todo e alimentando essa dor para que fique cheio de mosca? Porque mosca só posa onde tem sujeira. Então a gente precisa olhar para isso. Quer ver um exemplo básico? Eu vou sempre te dar um exemplo bíblico porque é a minha fé. Se você não gosta, o problema é seu, é a minha. Noemi perde tudo, perde esposo, perde filhos. E aí ela volta para a terra dela. E aí a nora dela, Ruth, acompanha ela, larga tudo, abre mão de si. Não, eu vou acompanhar você porque eu vivi com você no tempo que estava bom. Eu não quero aqui pregar para você, eu estou dando um exemplo de alguém que ressignificou a dor, que ressignificou a vida. Né? Eu vou voltar lá para minha terra, para os meus parentes, para começar de novo. Ela não ia ter filhos de novo para preparar para o casamento para Ruth. Não foi essa a intenção de Noemi. Mas foi voltar para onde ela teria um acolhimento. Talvez você nem tenha para onde voltar e não tenha nem quem te acolha. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus sempre vai te acolher. Sempre o Senhor está pronto para nos acolher dentro daquilo que, como filho, sempre, sempre. Agora a gente precisa entender que é dever meu, é dever nosso sair desse quarto escuro, desse lugar que a gente se trancou e se exilou, sabe? Não, aqui é a minha dor, aqui eu sou assim, e o mundo que se lasque, que aprenda a lidar comigo. Não é assim, a gente precisa se ressignificar, a gente precisa olhar para isso e tirar esse muito montoado de lixo, sabe? Tirar os paladrapos dessa ferida que a gente não deixa cicatrizar, porque a gente não deixa cicatrizar muitas vezes, e sabe, colocar um metiolate, um remédio forte. Então Noemi fez isso, ela volta lá para a terra dela, a Ruth acompanha ela, ressignifica a vida no meio da dor, no meio da perda. Deus restaura a vida de Ruth, Deus dá a Ruth uma restauração como mulher, e ela se restaura e encontra um remidor, alguém que acolhe, alguém que casa com ela, alguém que assume e dá a sogra dela, Noemi, uma vida abençoada. No contexto de tudo isso, elas entram para a genealogia de Jesus. Olha que maravilhoso. Então, o que eu quero trazer com isso? Que a dor não é o ponto final. A dor que você passou, a traumatização que foi causada, não é o ponto final. O que você está passando agora não é o ponto final. Talvez seja só o começo para você ressignificar e seja uma nova pessoa. Sabe, você olhar para dentro de si e falar, não, eu não aceito, não dá mais para parar aqui, eu não vou ficar presa aqui. Eu vou começar ainda que de novo, eu vou me reprogramar, vou reprogramar minha mente. É possível reprogramar a mente da gente. É possível sair desse lugar de dor, é possível sair desse lugar de luto. E o luto não é necessariamente a perda de enterrar alguém. O luto é a perda de muitas coisas que passaram no passado. E a gente precisa entender que a gente precisa deixar o passado no passado. Hoje é presente. E se amanhã eu não quero tá triste como eu estava ontem, eu preciso mudar alguma coisa hoje. E muitas vezes a gente não muda hoje, porque a gente está preso no ontem. A gente fica olhando para trás e não vive o hoje. A vida não aconteceu ontem. Ontem passou. Ontem eu vivi, acabou. Hoje é um novo dia. A vida está aqui agora no presente. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o meu futuro depende do que eu estou fazendo aqui agora. Então vamos largar essa dor de lado. Mas você não sabe do que eu passei. Irmão, você não sabe a minha história. Se eu te contar, você sempre chora. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo tem dores, todo mundo carrega consigo muitas dores e alguns carregam, infelizmente, muitos traumas. Óbvio que tem pessoas que não passam por isso na vida e glória a Deus por isso. Mas assim, a gente sempre vai ter uma dificuldade, às vezes no dia, a gente vai ter um momento de dificuldade. Somos seres humanos, complexos, com histórias. O nosso passado é só uma história. Ele não é quem a gente é, ele não nos define. Ele é a história para a qual nós vamos usar de trampolim, de ponte, de alavanca, sabe, de mola, para que a gente possa pulsionar para o futuro diferente. Mas eu só posso pulsionar para o futuro diferente se hoje eu decidir não ficar no mesmo lugar. Se hoje eu decidir que o espinho que eu piso o tempo todo para me lembrar de onde doeu, eu não vou pisar nele. Então, se eu sei que ele tem uma pedra e eu vou tropeçar, porque eu tropecei nela ontem, eu não vou passar nela de novo. E é isso que a gente precisa entender, para trazer para a gente um estado novo de vida, um estado novo mental, um estado novo emocional, para que a gente tenha uma mente clara, para que a gente tenha as emoções ordenadas e, acima de tudo, para que a gente seja bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente é pesado para filho, pesado para marido, pesado para colega de trabalho, pesado para família, porque carrega consigo aquelas dores, eu sou assim mesmo, e eu passei por isso, e não aceito, e não muda, e fica ali remoendo, lambando aquela ferida. Você acredita às vezes na mentira que você conta para si mesmo o tempo todo. E qual mentira você tem contado para você? Que não é capaz de vencer, de ressignificar, de dar a volta por cima, como Noemi um dia deu, como Ruth um dia deu, e entrar para a genealogia de Jesus? Eu não estou falando que você vai entrar para a genealogia de Jesus de novo, pelo amor de Deus, entenda, não é isso. Vai sempre vir um alecrim dourado aqui para contar uma história. Mas é que é possível mudar, é possível sair desse lugar de dor, é possível vencer traumas, sim. É possível vencer feridas, sim. Só que a gente precisa querer, precisa determinar isso.
Porque quando eu saio do lugar de ferida, quando eu saio do lugar de derrota, quando eu saio do lugar que me derrubou, então eu estou disposta a levantar de novo e começar de novo. Ressignifica. Ficar parado no passado é alimentar dores, é lamber feridas, e isso traz um peso esse que leva muitas pessoas, infelizmente, a desistir de viver. Deixe viver. E nós somos criados para viver. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então que a alegria do Senhor possa ser sua força contínua, não só hoje, mas sempre. Guarda isso no teu coração, pega essa semente para você. Eu não sou o que me fizeram, eu sou quem eu decido ser. A minha identidade não está na dor, a minha identidade está naquilo que eu projetei para ser. Se isso faz sentido para você, compartilha, dá um clique aí, curte. Beijo, graça e paz.